Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar mais um pouco, né, sobre a Guerra Fria. Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o fim da Guerra Fria, tá? Que como a gente já viu nas outras aulas, já vimos o que é a Guerra Fria, as principais características da Guerra Fria. Agora a gente vai alguns conflitos, né, que aconteceram durante a Guerra Fria, de que forma isso afetou tanto os Estados Unidos como a União Soviética. Agora a gente vai falar sobre os acontecimentos que levaram ao fim da Guerra Fria, que na verdade foi o fim da União Soviética. Isso não aconteceu da dia para a noite, tá, gente? Foi um processo que foi acontecendo aos poucos até chegar num ponto tipo, não dá mais, a União Soviética acabou, tá? Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, assim, pessoal, tem dois acontecimentos, né, duas coisas que são bem marcantes para o fim da Guerra Fria. Como eu já falei, o fim da União Soviética, que eu vou explicar como foi, e a queda do Muro de Berlim, que era um símbolo, o maior símbolo da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Tem até alguns historiadores que eles falam que o fim da Guerra Fria pode ser considerado o dia da queda do Muro de Berlim, mas outros já consideram quando a União Soviética declara o seu fim, tá? A queda do Muro de Berlim aconteceu em 1989, a fim da União Soviética aconteceu em 1991. Então, é importante a gente lembrar que a União Soviética, ela começa a entrar em colapso, ou seja, a economia começa ruim, no final dos anos 80, tá? De 1980. E assim, lembra que a Revolução Russa, né, que tornou a Rússia e depois que formou a União Soviética posteriormente aconteceu em 1917, só que em 1917 para 1980 houveram muitas mudanças no mundo. Principalmente o mundo se torna globalizado, a gente vê a modernização de várias coisas e a União Soviética, sendo um país comunista, um país socialista, ele não conseguia acompanhar essa modernização. E lembrem lá da corrida espacial e corrida armamentista, o negócio era investir muito dinheiro para tentar provar que era mais forte que os Estados Unidos. Então, por exemplo, as indústrias, elas acabaram deixadas um pouco de lado e acabou que elas não tinham tecnologia e isso prejudicou na concorrência, né, com mercadorias de outros países. É importante também lembrar que no país socialista a gente diz que a economia é planificada. O que seria a economia planificada? A economia é controlada pelo Estado, o Estado decide o preço dos produtos, ou seja, não tem concorrência, então se não tem concorrência, não funciona a lei da oferta e da procura e o negócio desanda, né? E assim, como eu acho que eu já comentei, durante muito tempo a União Soviética foi a maior exportadora de grãos do mundo, só que enquanto boa parte da sua população acabava passando fome, então surge aí vários problemas. Então, o que estava acontecendo nos anos 80, né, na União Soviética em si, que agravou a sua situação econômica cada vez mais, além da questão que eu falei da falta de modernização das indústrias. Então, gente, como a União Soviética estava começando a ficar quebrada, o que a gente faz quando a gente começa a ficar quebrado? Eu vou ver o que eu posso cortar gasto, né? Ela tinha que ver onde que ela podia cortar gastos, tá? Então, ela começa cortando gastos, qual que era o maior gasto? Gastos militares. Então, ela tinha que começar a cortar os gastos militares. Só que o que aconteceu de 1979 a 1989? A Guerra do Afeganistão. Então, foi um dos acontecimentos que ajudou, né, a União Soviética ser extinta, vamos dizer assim, porque eles gastaram muito dinheiro lá e ainda acabaram perdendo a guerra, como a gente já viu. Então, assim, pessoal, é importante lembrar que, além desses gastos em guerra, na tecnologia armamentista e espacial, tá, nas indústrias que ficava de lado, a União Soviética, para ela ter bastante aliado, ela mandava muitos recursos para os seus aliados, para quem se tornasse comunista, que é o caso de Cuba, né? Então ela mandava muito recurso para Cuba. Então ela falou assim, não, vamos cortar, né? Vamos parar de sustentar Cuba, eles que se virem lá, senão a gente vai à falência total. Então, assim, Cuba foi nos países mais atingidos com esse corte de despesas, tanto que a maior parte dos carros de Cuba, até hoje, pessoal, é dos anos que a 80 lá que a União Soviética mandava para eles, tá? Não tem muito carro novo lá, não.
Então, gente, nesse contexto aí que a União Soviética estava quebrando, eles resolveram, teve eleições, né, eleições indiretas, né, porque não havia uma democracia, eles resolveram escolher alguém mais liberal do que os presidentes antecessores, tá? Então, em 1985, esse carinha aí, ó, o Mikhail Gorbachev, tanto faz, ele foi eleito, foi escolhido, porque ele era mais liberal, então ele começou seu plano para tentar impedir que a União Soviética fosse à falência. Então, pessoal, o Gorbachev, ele foi escolhido para ele promover várias reformas, né, para, vamos dizer assim, fazer com que a União Soviética conseguisse existir por mais um tempo. Então, ele fez uma série de reformas, tá? Tanto no campo econômico como no campo social, que tem esses nomezinhos esquisitos aí, tá? A perestroika e a glasnost. Perestroika em russo significa reconstrução, então seria uma forma dele reconstruir a economia da União Soviética. E glasnost é transparência, então ia ter uma mudança muito grande na questão da liberdade de expressão aí, tá bom? Que lembra que ditaduras não tem liberdade de expressão, né? Tem a censura e tal. Então Gorbachev parou de ajudar os países comunistas, ele também fez com que a guerra do Afeganistão não continuasse, né? O que mostrou meio que o enfraquecimento aí bélico da União Soviética, mas eles precisavam recuar porque não tinham mais dinheiro para continuar com aquela guerra que no final das contas foi uma guerra inútil. E ele também, pessoal, ele era, como eu falei, ele era mais liberal. Então ele fez alguns acordos com os Estados Unidos para eles destruírem ogivas nucleares. O que é ogivas nucleares? São um conjunto de armas nucleares, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então ele fez alguns acordos com os Estados Unidos, tá? Para os dois destruírem algumas armas nucleares que eles tinham. Então, aí uma das principais características, né, da Guerra Fria, que é a corrida armamentista, ela vai acabar se desfazendo. E foi uma coisa que ninguém esperava, então as atitudes do Gorbachev. Nesse meio tempo, pessoal, em 26 de abril de 1986, para piorar ainda a situação da União Soviética, vai acontecer o acidente de Chernobyl, tá? Que no reator atômico lá. Que até hoje a cidade virou uma cidade fantasma, tal. Tem um povo doido, né, pessoal, vai fazer turismo lá. O turismo cresceu bastante nos últimos anos. Realmente eles têm expandindo o turismo em Chernobyl, tá? Mas aí tem todo o protocolo a ser seguido e tal, as pessoas vão visitar. Mas tá, então voltando, o que foi Chernobyl? Chernobyl foi a explosão de um reator atômico, tá? Até hoje se tem uma dúvida se foi um erro humano ou se os aparelhos lá do reator atômico, eles estavam, vamos dizer assim, obsoletos, sabe? Tá? Não funcionava mais do jeito que tinha que funcionar. Então, isso acabou mostrando o atraso tecnológico da União Soviética. E assim, eles tentaram esconder por vários dias esse acidente, eles não contaram para o mundo. E aí só foi se descobrir porque a explosão foi tão grande que a fumaça da radioatividade chegou em outros países distantes. Então aí que foram começar a investigar e descobriu que tinha acontecido em Chernobyl. Então assim, foi também, claro que foi um desastre muito maior para a humanidade, mas foi um golpe na União Soviética, tá? Que mostrava que a tecnologia dela estava ultrapassada. Em 1989, para terminar a década bem bacana, tem a queda do Muro de Berlim, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, pessoal, vamos entender primeiro as principais características da perestroika. Então, a primeira característica da perestroika é a redução de subsídios à economia. O que isso significa, subsídios? É que onde o governo dava uma ajuda em dinheiro para ajudar as indústrias a se manterem. Então, não, se virem, agora a gente não vai mais ajudar, tá? A liberalização no comércio exterior. O que seria a liberalização no comércio exterior? A partir da determinada data, as empresas soviéticas elas poderiam realizar trocas comerciais com outros países e poderiam entrar no país produtos de outros países capitalistas, tá? Porque até então só podia usar produto socialista. E aí o que aconteceu? Os países capitalistas, eles eram muito mais modernos que as indústrias, muito mais modernas que a da União Soviética. Então começou a chegar produto mais barato,
A população foi comprando os produtos dos países capitalistas, as indústrias já não tinham ajuda do governo, então foi ladeira abaixo, né? Outra característica, pessoal, foi a eliminação dos limites de produção, porque antes o governo falava, você vai produzir 100, tá? Você não pode produzir mais do que 100. Agora, as indústrias poderiam produzir o tanto que elas queriam. Então, pode acontecer um problema, como aconteceu nos Estados Unidos na crise de 29, que você vai produzir muito e vai chegar um momento que você não tem para que vender. Aí você entra num colapso total. Outra característica da perestroika, tá? A redução da fabricação de armamentos. A União Soviética ela era temida por causa do seu grande arsenal de armamentos. Só que a perestroika, ela propõe a redução desses armamentos, da produção de armamentos, que era melhor você focar em outros pontos do país, né? Os políticos daquele período, eles não olharam com bons olhos as mudanças feitas pelo Gorbachev, não. Porque assim, né, porque estava se caracterizando todo o sistema socialista e teve um tempo que o campo não sabia mais se produzia, se não produzia, então houve totalmente uma desorganização do campo que chegou a ter uma crise de desabastecimento de alimentos, ou seja, não tinha alimento para a população. E aí o povo ficou revoltado, né, e começou a fazer alguns protestos, né, porque vocês vão ver que a glasnost, isso era permitido, tá? Então vamos falar da glasnost agora. Então, gente, como eu já disse anteriormente para vocês, a glasnost significa transparência, tá? Então, assim, era uma política do Gorbachev para tentar aproximar a população das decisões políticas e combater a corrupção no Partido Comunista também, tá? Porque corrupção tem em todo lugar, gente. A glasnost, vamos dizer que ela foi, assim, muito importante para o fim da União Soviética, porque ela dava espaço para a população discutir as mudanças que estavam acontecendo. E logicamente que, tirando o povo lá de cima, né, do alto escalão, ninguém estava feliz com a situação que estava vivendo lá na União Soviética. Então, pessoal, as principais características da glasnost, tá? A anistia aos presos políticos, ou seja, o pessoal que estava preso por não concordar com aspectos políticos do socialismo e tal, eles seriam libertos, tá? Eles poderiam ficar de boa. O fim oficial do Gulag, tá? Os gulags, pessoal, eram campos de concentração, tá? Campos de trabalho forçado. Quem não? Eles faziam os comunistas, a população que não gostava do comunismo, na verdade, trabalhar no regime totalmente de escravidão, tá? E eles acabavam morrendo literalmente de tanto trabalhar nesses gulags, tá? Outra coisa foi o fim da censura aos jornais e artistas. Pessoal, o jornal não podia falar mal do que estava acontecendo, que a União Soviética estava indo pro buraco. O Gorbachev chegou lá, não, agora beleza, agora pode ter os artistas falando, os jornais falando, né? Então, mudou essa questão também. Liberdade a grupos religiosos, porque assim, todo país comunista, ele é, por essência, ateísta, tá? Ele tem que ser ateu, ele não pode crer em religião nenhuma. Lógico que tinha pessoas que não, bastante gente que não eram ateias, mas eles não podiam manifestar a sua crença. Então, ele dá essa liberdade aos grupos religiosos, tá? E ele também acabou com a questão do partido único, porque lá só tinha o Partido Comunista, então sempre ia ser eleito alguém do Partido Comunista. Então ele deu uma liberdade maior para a população. Quais foram as consequências dessa liberdade? Em 1988, o Gorbachev deu um discurso na ONU, tá? Que ele falou que todas as nações, elas deveriam ser livres para escolher o seu destino. Tipo, se você quer ser livre, vá ser feliz. Essa declaração dele na ONU, ela teve um efeito totalmente inesperado. O que as pessoas interpretaram? Então, a gente escolhe se a gente quer fazer parte da União Soviética, se a gente quer ser capitalista ou não. A partir de 1989, o regime comunista ele começou a cair em vários países de forma pacífica, porque agora eles podiam dar opinião, né? Eles podiam decidir sobre a política. Aí, por exemplo, a Polônia, a Hungria, a Alemanha Oriental, tá? Que a gente estava lá, o Muro de Berlim, já fala sobre ele, a Tchecoslováquia, a Bulgária, foi tudo pacífico. Teve também alguns enfrentamentos, tá? Entre o exército e tal, e a população
Na Romênia, teve alguns enfrentamentos entre o exército e a população, até que o presidente da época lá acabou sendo morto, tá, pessoal? Todos esses países que eu falei anteriormente, eles eram comunistas, mas eles não faziam parte da União Soviética. Na União Soviética, após a queda do Muro de Berlim, várias repúblicas que faziam parte da União Soviética, como a Estônia, Letônia e Lituânia, também fizeram rebeliões para se separar da União Soviética. Então, isso foi caindo uma a uma, tá? Aí liderada por um carinha, esse aqui, ó, Boris Yeltsin, tá? Ele foi durante vários anos, antes do Vladimir Putin, presidente da Rússia, e ele também orquestrou, vamos dizer assim, o fim do comunismo na Rússia. Aí, pessoal, no final de 1991, a União Soviética faz um plebiscito para decidir se eles querem ou não o seu fim, se ia acabar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A população vota pelo fim, tá? E aí o Mikhail Gorbachev renuncia à presidência em 1991 é declarado o fim oficial da União Soviética. Agora vamos falar um pouquinho da queda do Muro de Berlim. Então, pessoal, o Muro de Berlim, ele aconteceu no dia 10 de novembro, a queda dele, né, aconteceu no dia 10 de novembro de 1989, tá? Vamos só relembrar o que foi esse Muro de Berlim, né? Durante a Segunda Guerra, todo mundo sabe, a Alemanha foi destruída, tal, e aí ela resolve se dividir em duas partes, né? É a Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental, socialista. E, logicamente, a Alemanha Ocidental, o Berlim Ocidental, no caso, estava se desenvolvendo muito mais rápido do que Berlim Oriental. Então, as pessoas que moravam no lado oriental estavam fugindo para o lado ocidental. Então, foi construído o Muro de Berlim para dividir essas duas partes, né? Eram praticamente duas cidades mesmo. E era proibido aos socialistas irem para o lado capitalista. E era todo protegido, tinha cães, era farpado, cerca elétrica, então assim, negócio de guardas o tempo inteiro. Então assim, lógico que várias pessoas tentaram fugir, mas a maior parte delas acabaram morrendo ou sendo presas, tá? Então, pessoal, e como já a União Soviética já estava em crise, a Alemanha Oriental também estava numa crise brava, né? Então as pessoas estavam lá ensaiando começar a se manifestar tal contra a Alemanha. Então, como estava tendo tanta pressão, é engraçado porque o Muro de Berlim ele acaba caindo por um mal entendido, tá? No dia 9 de novembro de 1989, um porta-voz lá da Alemanha Oriental, ele anuncia na TV, assim, ele ia acabar com as restrições que existiam na fronteira, né? Tipo, que as pessoas poderiam ir e vir a hora que quisessem, não teria mais problema. Só que sim, ele esqueceu de contar um pequeno detalhe, que aquilo lá era uma lei, era um projeto de lei e só ia entrar em vigor quando fosse aprovada. Mas o povo, o que o povo interpretou? Beleza, partiu a Alemanha Ocidental. Se o porta-voz do governo está falando, a gente pode ir sem medo, sem problema, que a gente vai conseguir ir embora. Ou pelo menos assim, tinha gente que gostava do socialismo, por incrível que pareça. Mas eles tinham curiosidade de saber o que estava acontecendo do outro lado, né? Então, como o porta-voz deu essa notícia, sem explicar essa parte, que era um projeto de lei que teria sido aprovado, o povo foi aos milhares para a fronteira. Foram assim, na noite do dia 9 de novembro para o dia 10 de novembro, cerca de 100 mil pessoas foram para a fronteira. Não, eu quero passar. O que os guardas iam fazer? Eles iam sair tirando e matando todo mundo? Não dava. Então, eles meio que ficaram parados e liberaram. E aí, gente, tem até algumas imagens famosas que eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, de pessoas com picaretas, tá? Quebrando o muro. Tem gente que hoje ainda tem um pedaço, tá? No Muro de Berlim, na Alemanha. Ele fica lá para se lembrar de tudo que aconteceu. É um pedaço todo grafitado e tal. As pessoas levaram os pedacinhos do muro. Tem gente que tem em casa, tem gente que vende e custa um dinheiro, porque não é um simples pedaço de tijolo, vamos dizer assim, cimento, é um monumento histórico, apesar da maior parte dos brasileiros não dá muita importância para isso. Então as pessoas foram com mão, com picareta, com ferramenta que tinha lá,
derrubado o Muro de Berlim. Logicamente, pessoal, que essas ferramentas não foram muito eficientes, depois tiveram que vir retroescavadeiras e tal para derrubar tudo certinho. Mas assim, o simbolismo da população derrubando o Muro de Berlim e tipo foi muito grande, assim, foi mostrado no mundo inteiro, né? Em 1989 já tinha televisão, já alcançava muitos lugares, então foi um grande acontecimento histórico isso aí. As pessoas saíram do lado dos comunistas e foram pro lado socialista. E assim, é engraçado que as pessoas chegando lá, elas se admiravam, porque tipo, o shopping center era diferente, tinha muito mais mercadorias diferentes, a comida, tinha vários tipos de comida que eles não conheciam, até, pessoal, sex shop, filme pornô, para eles era uma novidade, que eles ficaram encantados, tá? Então, assim, é uma das características, é uma dos fatos, né, da queda do Muro de Berlim, que foi um dos maiores símbolos da Guerra Fria, e esse símbolo, o fim desse símbolo, né, foi importante também para o fim da Guerra Fria. Espero que vocês tenham me entendido, tá? Deixe uma curtida aí. Até a próxima.